Bom, a ideia hoje do nosso trabalho é falar sobre uma coisa muito difícil, que para a situação atual é estar com um cenário, não digo pessimista, mas uma realidade completamente diferente do que foi antes da pandemia, porque a gente vai tentar falar de planos de saúde, eles estão sangrando, e aí é difícil negociar com quem está sangrando, né? É difícil você conseguir a ajuda de quem precisa, e desvirtuar um pouco de conceitos e percepções. A minha formação ela é basicamente de gestão, muito mais hospitalar do que o próprio consultório. E é bom que tenha muita gente de home care, de consultório, porque assim é importantíssimo. Eu vou trazer, e peço permissões a você, trazer o conceito de construção de indicadores, que é formado e balizado de um tamanho muito próprio dentro de atividade hospitalar. E aí eu vejo que pessoas que nunca tiveram em atividade hospitalar têm uma grande dificuldade para entender como tratar indicadores e fazer linhas de cuidado e fazer com que as coisas funcionem no ambiente de consultório e no ambiente de clínica. Porque não é uma prática cobrada, você não tem um escritório de qualidade dentro da sua clínica. E no ambiente hospitalar, você vai sendo aculturado sobre a ideia de indicador. Então, eu vou trazer exemplos para vocês entenderem em relação aos indicadores que funcionam no hospitalar, e depois a gente vai pegar esse conceito que serve para tudo, para qualquer loja de shopping, ou seja, o conceito, estabilizar, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para dentro de consultório, e o que a gente tem como estratégia possível, que não é uma realidade, porque ninguém tem essa realidade ainda, para que a gente possa ser, vamos dizer assim, aceito pela proposta de parceria e de relação ganha-ganha. Vou tentar colocar aqui, Flávia, se não der, você me avisa, tá? Tá aparecendo aqui para mim, deixa eu ver. Tentar compartilhar de novo. Deixa eu fechar e abrir novamente. Um minuto só, pessoal. Não dá, Flávio, não está aparecendo para mim o meu. Apresentar agora. Ah, apareceu aqui. Vê se está aparecendo para vocês, pessoal. Alguém me avisa aí. Estão visualizando? Tá todo mundo vendo a tela? Tá? Então vamos lá.
Então, vamos lá. Deixa eu chegar para cá. Vamos iniciar lá. Eu não estou conseguindo iniciar. Deixa eu ver. Tá, tela aqui. Está começando. Alguém está com o microfone aberto aí. Vamos começar lá. Boa noite a todos. Alguém responde aí? Estão me ouvindo? Eu não estou vendo vocês, então pode responder. Tá tudo certo. Tá vendo a tela e te ouvindo bem. Ok, então vamos seguir. Bom, antes de mais nada, eu queria informar vocês sobre o roteiro dessa explanação. A gente vai falar de indicadores, vai falar de fonte pagadora, com a ideia de que a gente possa gerar indicadores, ou seja, coisas confiáveis, críveis, que possam trazer a fonte pagadora para a nossa análise de propostas de negociação, para tornar nosso produto e nosso negócio sustentável. Então, essa é a ideia. Dentro disso, né, do caráter de negociação, a gente chama isso de negociação ganha-ganha, né? Ou construir o bolo, né? Ou seja, aumentar o bolo. Ou seja, todo mundo vai se dar bem, todo mundo vai conseguir construir. Para isso, a gente tem que ceder, e, ao outro lado também, algumas premissas para que isso aconteça e a gente consiga ficar com a balança dessa forma. Esse link que está embaixo é uma reportagem da Folha de São Paulo, do Nicolas José. Acho que vale a pena muito vocês darem uma olhada a respeito do que está acontecendo com a saúde e principalmente com os convênios. Ao longo do tempo, né, e não é de hoje, o que acontece no mundo real é que, por mais que você consiga essa equalização, onde, ou seja, os meus indicadores são suficientemente importantes, geram desfechos clínicos, né, resultados clínicos, e desfechos importantes para o usuário, para mim, prestador, e para a fonte pagadora, conseguirem ficar em equilíbrios, esses indicadores eles também são obsoletos, ou seja, eles deixam de ganhar importância a partir de que eles começam a se repetir após um ano em cima das metas que você estabeleceu para ele, ele não precisa mais ser visto. Então, o indicador tem um tempo para ser útil também, e à medida em que você vai melhorando o aculturamento e a aplicação daquele indicador para que te dê aqueles resultados, você tem que observar novamente para ver se ele tem alguma ideia de construção ainda para o seu valor de entrega, ou possivelmente, se ele não muda nada, você está monitorando uma coisa que já não faz sentido para a mudança ou estratégia de negócio. E aí esse indicador, então, passa a ter sua força e você tem que botar ou estipular nova meta ou montar outro indicador. O que acontece muitas das vezes, e que a gente tem na prática, é que você não está seguindo por quê? O que acontece muitas das vezes é isso, né? Então, a fonte pagadora, ela fica com os custos, na grande maioria das vezes, e ela tem que pagar tudo que é feito, sem conseguir identificar, na verdade, primeiro, se esses indicadores são críveis. O que é um indicador crível? É aquilo que você alimenta numa planilha, seja o que for, pode ser frequência, taxa, seja o que for, mas que não seja auditado por você. Senão eu mudo o que eu quiser. E aí o ideal para que um dado seja crível, verdadeiro, é que você tenha uma auditoria externa ou uma auditoria chamada de terceira pessoa para que aquilo seja validado. A primeira situação é que a maioria das pessoas relatam o caso que lhe interessa, né? Então fica uma coisa meio rede social. Ninguém posta coisa no Instagram chorando com cólica ou com alguma outra coisa. Vai estar sempre bem, feliz, bonito, etc. E é mais ou menos assim, é um mundo meio fake. E os indicadores em saúde,
são muito facilmente modificados, né? E eles precisam ser significativos. Então, para ser significativo, você tem que ter uma auditoria e coisas sérias funcionando. O que acontece é que o sistema de pagamento, de cobrança em cima de fonte pagadora, é muito aberto. Então, a fonte pagadora acaba pagando sobre tudo, inclusive aquilo que funciona, aquilo que não funciona, aquilo que é pertinente. Não sei nem se pertinência da maneira que é cobrado as tabelas no mundo hospitalar faz algum sentido para a fonte pagadora, né? Porque eu não sei o conhecimento que vocês têm, mas, por exemplo, uma seringa tem um código para pagamento, em vez de ela ter um só, ela tem vários. E aí a cobrança é feita no mais caro. E a mais barata não modificaria em nada, ou seria necessário usar a mais cara para modificar o desfecho do paciente. Mas a fonte pagadora acaba tendo que pagar tudo isso. E aí a gente tem uma outra discussão, que é o papel da Agência Nacional de Saúde, que poderia ter um pouco maior de ação, a não ser só regulatória, mas também intervir um pouco sobre essas ações do chamado modelo de pagamento, chamado fee-for-service, ou seja, tudo aquilo que é usado, a fonte pagadora é obrigada a pagar. E isso vai esbarrar nas clínicas, nos consultórios, em home care, em tudo. Porque o mesmo plano de saúde que cobre o usuário para usar o home care e para fazer um atendimento na clínica, esse paciente também vai para o hospital. E o hospital é o lugar mais caro para esse usuário, é o lugar mais custoso para essa fonte pagadora que esse usuário pode ir. Então, aí a gente já vai montando uma estratégia, já vamos pensando como que o meu negócio pode funcionar para que os meus indicadores atuam sobre esse ofensor, que é não chegar ao hospital. Mas como é que é o mundo real? O mundo real, para ele ter valor, ele tem que ter pertinência. A gente já colocou isso na aula de liderança, né, de entrega de valor. Ele tem que ter desfecho. Vocês tiveram aula, não sei se esse grupo, mas teve alguns cenários dessa trilha bastante interessantes. Tem que ter a experiência do paciente envolvida e principalmente atacar o desperdício. E aí, o valor do usuário é quanto que eu estou pagando de plano de saúde para me liberar esse número cabalístico de 10 sessões, para que eu fique com os resultados que eu quero e quero atingir, quero diminuir minha dor, quero melhorar meu ombro numa capsulite adesiva, seja lá qual for o tipo de tratamento, sobre os custos para eu ser atendido. Isso é sempre um olhar desconfiado, né? A gente sabe que não é um modelo incomum a gente ter clínicas de atendimentos muito ruins, né? Protocolados por médicos ortopedistas, no caso a ortopedia é mais comum, e que todo mundo usa vários tipos de aparelho, porque assim as tabelas, né, são mais caras o uso de um aparelho do que os honorários de aplicação do especialista. E como tem que ter um modelo de sustentabilidade, então o próprio modelo ataca a saúde, que ataca o usuário, e a gente vai tendo o que eu chamo de ciclo de devalor, ou looping do devalor. Porque para a instituição olha dessa forma, né? A instituição, ela olha que tudo que tem que entrar dentro de uma instituição, se você tem uma clínica de neurologia, não pode parar um paciente de POC, você botar ele para dentro e achar que você vai ter a melhor experiência dele com desfecho clínico adequado sobre o custo que ele pagou para o convênio para estar aí. Seja convênio reembolsando, não importa quem está pagando. Ou pode ser uma clínica particular, não importa de onde vem esse custo. Acontece que para gerar valor a ele, tem que entrar na sua clínica aquilo que você sabe fazer. Desfecho clínico tem que ser esperado, temporizado. Então, essa questão das 10, aí depois renova mais 10, esse modelo de desfecho duro, engessado, não nos adianta, na verdade, nos enfraquece. E a experiência do paciente, a expectativa que ele tem quando ele procura um consultório ou recebe um serviço de home care em casa. Para a instituição, isso aqui é a melhor coisa do mundo, né? Então, se eu tenho uma empresa de home care e eu só atendo aquele tipo de paciente, eu tenho fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, vamos falar da oncologia, que é a linha de cuidado mais usada por navegadores e pessoal que vai em casa.
e eu tenho um custo já entendendo qual é o fluxo de atendimento desse paciente, provavelmente eu crio valor, ou seja, entrego o que o paciente deseja, ele vai falar bem daquele processo todo de cuidado de saúde e aquilo acontece de uma maneira melhor para mim. Porém, independente desse resultado clínico, da expectativa do cliente, isso vai ser pago pela fonte pagadora. E se esses resultados não tirarem o paciente de uma condição de menor equipe multidisciplinar dentro do home care, de menor tempo de terapia, de renovações em consultório, de menor tempo de internação no hospital, eu, fonte pagadora, vou repassar isso ao usuário. E aí vai ficar cada vez mais caro, cada vez vai se perdendo vidas, ou seja, carteiras, e eu vou conseguindo diluir menos o meu custo e cada vez vai ficando mais em crise e etc. Então, o ciclo de valor. Isso precisa ser quebrado, né? Para ser quebrado, a única alternativa é a gente tentar compartilhar aquilo que é para todos, que é entregar a saúde. Mas como é que a estratégia de negociação ganha-ganha? Como é que a gente pode ultrapassar essa barreira de entregar valor que atenda a todo mundo? Então, do lado esquerdo eu tenho uma porta preta, ou seja, o que eu vou encontrar lá dentro. Eu preciso entrar e eu preciso primeiro entender o que são indicadores importantes. Bom, indicadores, eles podem ser todos. Você tem que ter uma planilha, quanto mais dados você tiver, mais você vai conseguir trazer situações importantes para se defender ou para colocar. Porém, para ser importante, ele tem que ter uma ideia da sua capacidade de entrega. Você tem que filtrar e escolher aqueles que você, de fato, vai conseguir produzir o desfecho adequado à expectativa do paciente. E, em terceira ponta, você tem que fazer o que a gente chama de aculturamento, ou seja, pegar todo mundo da equipe de home care, todo mundo do consultório, desde porteiro ao cuidador, né, a você, fisioterapeuta, para atender a fazer a cultura que esbarra na qualidade da entrega desse processo. Isso vai como um pacote para o outro lado, que aqui está a fonte pagadora, que é a estratégia de negociação. E a gente tem os 3 processos. Eu tenho o cliente, aguardando sua expectativa, eu tenho o cuidador, né, o prestador de serviço, e eu tenho a empresa, fonte pagadora, que quer ter o melhor resultado possível para entregar para esses clientes, porque ela não pode estar perdendo carteira. Esses 3 eixos aqui, eles precisam ser compartilhados ou ter algum tipo de comunicação que faça gerar uma onda, uma força para que faça sentido dentro da estratégia de negociação. Então, veja bem, se eu não sei o que eu faço, logo não faço minhas políticas de operação, né, padrão operacional, chamado POP, logo não tenho a clareza para identificar os indicadores que são importantes para negociar com essa fonte pagadora. Veja, não precisa ser com todas as fontes, para cada uma você tem que ter uma estratégia, e logo eu tenho que, para cada linha de cuidado que eu escolho de um paciente, eu tenho que ter uma cultura da minha informação para que aquilo seja possível, um dado crível ou significante para a fonte pagadora. E aí sim, eu consigo entrar. Né? Quando eu consigo entrar, que essa porta abre para mim, transparente, a gente vai começar a fazer alguma coisa certa. Se eu não conseguir chegar lá dentro e confirmar essa condição aqui, vamos dizer, o dado não é crível, a realidade não é ocasionada, de fato, nos números, e na percepção ou relatório, eu vou acabar saindo dali e vou ficar nesse lenga-lenga até que as coisas funcionem, até que eu aprenda. Há maneiras de encurtar isso? Qual é? Preparo. Tem que prototipar, tem que fazer, tem que tentar realizar e continuar negociando. Bom, digamos então que agora a fonte pagadora, do seu lado esquerdo, recebeu tudo aquilo, concluiu que aquilo faz sentido para ela, e o prestador, então, vai em encontro a você. Então, eu tenho ofertas para lhe dar, você tem ofertas de prestação da minha demanda para construir um bom resultado, e a gente vai conseguir falar valor para o paciente, para os prestadores e para a fonte pagadora. Isso é uma relação ganha-ganha, isso é uma relação possível, que, na verdade, vai te transformar num documento
onde esse documento é cuidado como um pergaminho, um ouro. A partir desse documento, que é uma base, você vai reestruturando seus indicadores, você vai recolocando desempenho, você vai recolocando qual é o sentido da fonte pagadora, o que ela espera sobre aqueles pacientes, e você vai tentando se adequar. Aí você vai adequar RH, aí você vai adequar treinamento, aí você vai adequar logística de alocação para o home care. Não adianta eu pedir uma pessoa para atender um paciente neurológico que tem que atravessar toda a cidade. Ele é um ser humano, não é uma máquina, ele vai cansar, provavelmente ele não vai atender bem. Então, toda essa logística tem que estar tudo desenhado em termos de garantia para que eu possa sempre ofertar as melhores coisas para o pagador e realizar sentido e realizar esse documento. Isso a gente chama de compartilhamento de risco. Eu preciso que a fonte pagadora acredite em mim e eu preciso que eu acredite na fonte pagadora. Sem essa relação, a gente volta para o looping de valor. Esse é, para muitos, um processo longo, ainda será, mas é uma saída que tem que começar a ser pensada. Por quê? Porque as coisas precisam ter pertinência, as coisas precisam ter desfecho, preciso da experiência do paciente para que ele fale bem do modelo, que está aqui como documento, e eu preciso cada vez mais ser assertivo para não ter desperdício, para eu parar de ser caro. Mas então, o que são indicadores importantes? Bom, um indicador bom, ele tem umas premissas. A premissa que nós temos, primeiro, é que ele tem que ter valor próprio. Não adianta eu pegar o resultado da clínica do lado, Ctrl+C, Ctrl+V para mim. Por quê? Porque ele não é próprio. Você não sabe o desenho daquele lugar. Ah, não, porque na home care XYZ, fulano tal ganha tanto para atender menos do que eu. Qual é o core business dele? Faz o quê? É uma clínica de terminalidade? De navegação de pacientes oncológicos? Ah, não, são pacientes AVC? Você precisa ter valor próprio. O que aquilo faz sentido, qual é o nicho, estudo epidemiológico para aplicar. E aí esse indicador serve só para você. É capaz de mostrar resultado? Se você tem um indicador que não mostra resultado, não faz sentido. Ele tem que medir coisas importantes, pertinentes. Não adianta eu medir resíduo gástrico dentro de um home care, de um hospital, onde o paciente está lá com a gastrostomia, se eu não tenho nenhuma chance de tirar aquele paciente para uma postura diferente de proteção para ele não broncoaspirar. Ou seja, o paciente fica sentado o dia inteiro, o paciente fica deitado adequadamente. Então, não adianta eu ficar medindo isso se ele tem defesa de via aérea ou, enfim. A gente precisa entender o que você está medindo. E essa medição daquilo que é importante é aquilo que você quer responder. Então, você faz a pergunta, o que você quer responder? Então, não adianta sair medindo um monte de coisa, fazendo planilha de um monte de coisa, se você não sabe o que você está procurando. Que você quer responder para negociar. E ele tem que ter estatística significativa. Ou seja, tem que causar impacto. Toda vez que eu tenho impacto estatístico, eu posso estar falando de custo. Aliás, vou estar sempre falando de custo. Eu posso estar falando de desmamar pacientes de multidisciplinaridade do home care, diminuir o tempo de pacientes dentro da minha clínica, consequentemente eu tenho maior giro, consequentemente mais pessoas vão conhecer a clínica, mais pessoas vão conhecer que ali é um lugar de confiabilidade, ou dentro do hospital eu diminuo o número de pessoas internadas em setores de alta complexidade, gero um hospital de alta confiabilidade, diminuo o tempo de internação, melhoro a minha despesa porque eu diminuo o custo. Indicadores de saúde são construídos por meio de razões, a gente pode fazer frequência absoluta, número de atendimentos, etc., ou relativas a uma coisa ou outra, ou nas proporções ou coeficientes chamados de taxas, que é sempre o que você quer ver como numerador sobre o total dos expostos. Então, quantos pacientes com fisioterapia caíram sobre o total de pacientes sem fisioterapia, dentro do meu consultório, dentro do meu home care, enfim, seja lá o que for. E aí a gente tem a situação de montar a estratégia. Já falei um pouco aqui, mas a gente tem que tentar entender. Eu tenho que olhar para o meu serviço e entender se aquele serviço
primeiro faz sentido, né? Então, por exemplo, se eu sou dono da clínica, eu não posso fazer hambúrguer para vegano, a não ser que seja de cogumelo. Eu tenho que entender, como dono da clínica, qual é o meu core business, o que é a minha ideia de trabalho, apoiada na qualidade dos serviços que eu vou poder prestar e os processos amarrados. Tá bom? Ampassando toda essa situação para ideação, eu tenho que entender a epidemiologia. Ou seja, dados demográficos, dados... Se eu estou numa cidade extremamente idosa, talvez faça sentido eu cuidar de queda. Talvez faça sentido eu cuidar de cognição. E aí eu tenho que entender, mas eu não sei nada de queda. Ou eu me reinvento nessa situação, ou eu não abro nada relacionado a isso. Mas eu preciso entender que aquele lugar, a chance de aparecer, por exemplo, uma cidade muito jovem com problemas respiratórios, só se eu tiver uma influência climática importante como o Centro-Oeste. Fora isso, sim, a quantidade de pessoas alérgicas numa cidade onde o convívio é na rua, como o Rio de Janeiro, é muito inferior. Onde eu tenho umidade em quantidades ok e sol quase o ano inteiro, dificilmente eu tenho fungo, enfim. Então, eu tenho que entender toda essa característica epidemiológica, que é o estudo de comportamento e oportunidade de saúde de uma determinada região, para que eu possa, então, entender que serviços eu vou usar, que processo eu preciso desenhar para atingir aquilo que eu sei fazer e aí girar todo o meu processo dentro dessa minha caixa. Ah, Felipe, então quer dizer que a clínica só pode atender uma coisa? Não. Mas ela jamais vai se beneficiar ou ter capacidade de negociar valor só porque eu comprei um ultrassom novo. E daí que você comprou um ultrassom novo? Ah, não, porque agora eu faço ozonoterapia. Ah, não, porque agora eu faço alta frequência. Não está dizendo nada. Quais são os resultados em N que você já usou dessas situações e quais são os serviços e processos que você utilizou? E melhor, você sabe fazer isso, é o teu core business, você é formado sobre essa situação, bem informado, capacitado de analisar que aquilo pode ou não dar certo, e aí você começa a fugir da chance de trazer o convênio para você e conversar, olha só, cara, meus resultados são completamente diferentes. Você tem que conversar sobre isso, mas tem que se garantir. A outra situação é que todo mundo que está envolvido sobre esse cuidado, daquele core business que você funciona, precisa entender quais são os processos operacionais padrão, precisa coletar dados, e aí são facilities, você tem que facilitar a pessoa a fazer um prontuário adequado, seja eletrônico, seja como for, e você tem que fazê-los entender a importância dos resultados. E aí a gente chama isso de aculturamento. E aí, esses resultados aqui, esses dados e esses POPs, eles têm que ter um alvo, né? Um target. Qual o alvo? Sempre aquilo que você sabe fazer para entregar para o cliente. Esse cliente no centro não necessariamente precisa ser só o paciente. Fornecedor, fonte pagadora e todas as pessoas que trabalham com você são esse cliente. Esse sistema tem que se nutrir desse cliente e vocês terem nichos capazes de produzir o melhor possível para ele. Se tratando desse cliente como o paciente, tem que lembrar que um serviço é sustentável e possível de fazer um bom acordo com a operadora na linha do tempo. Tem que ter uma premissa de tempo para que eu possa tratar um paciente com determinada patologia. Tem artigos que me comprovam isso, eu tenho que fazer serviço e processo para que eu chegue próximo daqueles artigos baseados em evidência para que eu possa discutir. Agora, o paciente fica morando na clínica porque tem uma artrose, renova 10, tem um ano com artrose, você não conseguiu colocar ele numa outra dimensão, se eu for fonte pagadora, eu tenho certeza que eu estou pagando por aquilo que não tem valor. Ok? E aí não há acordo, não há convencimento. A gente precisa unir o alvo. Quando a gente vai falar de core business, da epidemiologia, ela obviamente passa, aqui eu trago um exemplo de uma linha de cuidado hospitalar, que serve para vocês montarem para qualquer coisa. E a identificação, aqui eu estou usando algumas ferramentas de identificação de funcionalidade,
Aqui a ferramenta IMS é uma ferramenta que vai de 1 a 10 e explica 10 independência total e 0 o paciente está na cama. E eu posso ir classificando isso como riscos de como alcançar resultados. Só que eu preciso ter uma linha de D1, D2, D3, D4, DN aqui, que vai me proporcionar até o dia da pré-alta ou alta hospitalar ou clínica ou home care, mas que eu tenha uma leitura do final para a admissão. Aonde eu quero chegar com esse paciente, de que forma? Isso eu tenho que ter ações coordenadas, ou seja, eu tenho que fazer um plano terapêutico para que nesse D1 aqui, que não é necessariamente dia 1, mas a meta tem que ser alcançada aqui para que eu possa vir para essa, para que eu possa vir para essa, até que eu possa chegar naquele balizador que vai me propiciar a orientação de alta para pacientes e família. E dentro desse circuito todo, corre gerenciamento de risco, monitorização dos eventos adversos, educação ao paciente e família, equipe multiprofissional, né, no caso da home care, o que mais acontece. E aí eu tenho que fechar esse plano, fechar todas as etapas que eu avaliei previamente de funcionalidade com as etapas pré-alta de funcionalidade, saber se aquela análise tem sentido da expectativa do cliente e da minha expectativa como resultado clínico. E aí sim, levar essa informação vai sair daqui vários indicadores que são planejados dentro dessa linha, para que eu possa discutir, então, que esse meu circuito operacional dentro do meu core business tem processos seguros e serviços de qualidade e segurança que vão falar com a epidemiologia daquele lugar que eu escolhi e, obviamente, poderei levar resultados críveis para que eu possa discutir ou convidar, no mínimo, a operadora para entender o que eu faço em A é diferente da clínica B. E aí eu posso aqui ter a funcionalidade prévia, durante a linha de cuidado, a funcionalidade pré-alta e fazer uma relação de como esse paciente estava. Prévia aqui é como ele funcionava 30 dias antes da admissão. Depois eu faço uma outra avaliação no momento que ele entra e comparo a saída dele com como ele era antes de 30 dias da admissão. E aí sim eu vou ter um percentual de entendimento de como ele está longe, perto ou próximo e tentar, se possível, comparar isso a outros serviços. Bom, quando eu falo de pessoas, eu vou gastar um tempinho aqui nesse quadro, porque ele é muito importante. Tá? Esse quadro fala de 2 conceitos importantíssimos que precisam ser usados. O pessoal do home care que está assistindo precisa muito desse entendimento também. Lá atrás, quando se falava em saúde centrada no paciente, que a gente chama aqui de valor, existia uma correlação que foi colocada pelo Instituto de Melhora de Qualidade de Saúde, né, que é o Institute for Healthcare Improvement, que é chamada de Triple Win, ou seja, os 3 objetivos, né, os 3 lugares que você tem que tomar conta e não deixar fugir. Então, você tem essas relações desse quebra-cabeça, onde o paciente está no centro do cuidado. E aí eu tenho o entendimento da saúde da população, ou seja, a epidemiologia. Eu tenho o custo por paciente per capita, ou seja, quanto que vale tratar esse paciente sobre aquela condição. E eu tenho a experiência dada a esse cuidado ao paciente. Quando eu falo de efetividade, significa que eu dei a melhor resposta ao paciente para a condição de saúde populacional e esse paciente não volta para o home care, esse paciente não volta para a minha clínica e esse paciente não volta para o hospital. Isso é efetividade. Efetividade é não reinternar. Efetividade é não voltar para a clínica porque voltou a doer o ombro. Isso é efetividade. E aí eu tenho que entender, ter core business para poder dar valor ao paciente e diminuir meu custo por ele. Aí eu tenho custo-efetividade, que passa pela eficiência. Quanto mais qualidade, segurança e focado sobre próprios conceitos e protocolos bem gerenciados e coordenados, eu vou usar nos momentos certos, eu tenho chances de diminuir meu custo por operação do paciente. Isso diminui custo-efetividade.
Onde a gente tinha uma agressividade de custo-efetividade, que talvez vocês não participaram desse cenário, e esse cenário foi temeroso. É o uso da oxigenoterapia dentro do hospital no Covid. Vários pacientes não precisavam de oxigênio, ou muito oxigênio. E aí você acaba com oxigênio de uma cidade porque talvez você não monitorou aquilo. Seu custo-efetividade foi péssimo. Porque a efetividade era você tratar, a eficiência, perdão, era tratar com a menor quantidade de oxigênio possível para garantir a meta, que era, sei lá, a saturação de 90%. E aí, não incomum, você passava e estava todo mundo com a régua de oxigênio aberta a não sei quantos litros, sem precisar. Vai faltar para alguém, óbvio. Então, esse custo-efetividade foi extremamente difícil de tratar. Só que para isso aqui funcionar adequadamente, surge uma quarta perna para a melhoria do cuidado e entrega de valor ao paciente, que é cuidar de quem cuida. Então, é o Proven Provider Satisfaction. O que seria isso? Como eu posso e devo, o quarto objetivo, Quadruple N, que é uma coisa relativamente nova, de aplicação relativa, poucos lugares aplicam, mas entendendo que para esse mecanismo rodar, eu tenho que ter pessoas satisfeitas. E satisfeitas não é salário. Salário dura 3 meses. Pode aumentar quanto for, até dobrar. Satisfeita é ambiente, condição, entrega, tecnologia e processo. Aí você vai ter pessoas satisfeitas. Não adianta eu trabalhar no home care e eu ter um paciente no ponto A e outro no Z. Uma semana fazendo isso, provavelmente não vou estar satisfeito. E minha entrega vai ser ruim e é um ciclo de devalor. Então, preciso ter estratégia. Né? Na minha clínica, não adianta eu atender um monte de gente no mesmo horário se eu não tenho um monte de gente capacitada para atender todas aquelas patologias que eu vou ter no mesmo horário. É óbvio que não vai dar certo, vai gerar insatisfação. Então, eu tenho que primeiro partir e tomar conta das pessoas como primeiro lugar. Depois, eu tenho que entender da saúde da população, produzir o menor custo possível para cuidar da população e entregar a melhor experiência possível a esse paciente para que ele possa voltar. Então, esses são os conceitos que gerenciam o meu target, gerenciam o meu alvo. Bom, o que seria um bom indicador? Então, vou trazer o cenário da funcionalidade, como já conversei para você. Esse é um quadro produzido na época que eu fazia gestão dentro do time UHG, por um time em São Paulo perfeitamente brilhante, que ficava na porta de um quarto para comunicar a toda a equipe assistencial de qual era a qualidade funcional daquele paciente que se encontrava. E aí aqui eu vou trazer, hipoteticamente, para construir o meu indicador, que eu só quero olhar, vou trazer aqui uma questão de queda, que eu só quero olhar para aqueles pacientes em que o risco de queda é maior. Não que esses pacientes não podem cair. Esse cara pode rolar da cama, se a grade estiver aberta, esse pode cair na transferência, etc. E esse pode cair mesmo estando muito bem. Mas esses pacientes na transição, em que começam a ficar à beira-leito, começam a ficar em pé fazendo ortostatina, começa a ficar sozinho numa poltrona, começa a fazer marcha estacionária apoiada em alguma coisa, ou deambular com pessoas, ou deambular com uma só, o contador, para mim tem uma chance, a exposição à queda maior. Então eu quero olhar isso, tá? Eu quero olhar. Essa é a minha premissa, meu indicador vai ser esse. E aí como é que eu chamo isso? Taxa de exposição ao risco de queda, maior grau de mobilidade hospitalar. Então, os amarelinhos têm maior grau de mobilidade hospitalar, são os MS de 3 a 9, vai ser o meu numerador, sobre o total de pacientes de todos os MS. Ok? Com isso, eu vou fixar aqui um número de 90 pacientes compõem aquele lugar e 90 pacientes estão comigo. Eu multiplico isso por 100 e tenho aí 50, um número hipotético que eu achei dos amarelos, dentro de 90, sobre 90 vezes 100. Então, a minha taxa vai ser 56%, ou seja, a minha taxa de exposição ao risco de queda é alta. Ah, Felipe, mas o que serve isso? O que significa isso? Eu posso ter várias interpretações sobre isso. Se eu tenho uma taxa de exposição à queda muito alta, eu posso olhar o copo meio cheio e meio vazio. O que eu estou querendo com isso? Eu posso olhar que se eu tenho muita gente sendo mobilizada e em pé, eu tenho que aumentar o meu número de profissionais, enfermeiro, técnico de enfermagem,
pessoal da limpeza não deixar o chão molhado, aumentar a minha disposição de segurança sobre risco, por isso existe escritório de qualidade dentro de uma empresa, para que esses pacientes sejam mitigados na possibilidade de cair durante essa estratégia. Por outro lado, se eu quiser olhar o copo meio cheio, significa que mais pacientes do grupo vermelho de 0 a 1, 2, estão progredindo para a melhor funcionalidade. Eu posso falar que a fisioterapia está dando certo. Então, cuidado com o que você quer mostrar para negociar. É simples assim. O que o indicador mostra? Uma relação seguinte. A taxa de exposição ao risco de queda, ou seja, dado a hipótese que o denominador é constante, 90, a taxa será maior quanto maior for seu numerador. Ok? Então, perdão. A taxa será isso. Maior quanto maior for o seu numerador. Então, quanto melhorar a minha função, mais risco de queda eu tenho. Pô, Felipe, mas isso não é contraditório? Mas depende do que você quer fazer. Se eu quero falar com a fonte pagadora que eu trabalho melhor e meus pacientes melhoram, eu não vou falar de queda. Agora, se eu quero sustentar que eu preciso de mais profissionais, de um time multidisciplinar para evitar a queda, eu mostro que a gente melhora muito, mas a gente também expõe mais. E aí isso vai mostrando. Se eu aumentar, olha o que vai acontecendo com a taxa. Se for funcionalidade, ok, está melhorando a funcionalidade. Se for risco de queda, ok também. Preciso de mais gente, preciso de mais educação, e etc. Então, esse é o conceito que vocês precisam entender e eles podem ser multiplicados e colocados para qualquer coisa. Vamos brincar com outra coisa agora. Taxa de deambulação com fisioterapia. Eu estipulei que esses pacientes nível 7, nível 8, só podem andar com fisioterapeuta. Mesmo que sejam 2 pessoas, 2 fisioterapeutas, e aqui ele melhora com o fisioterapeuta. O que de antemão eu estou vendo aqui em termos de gestão? Eu vou precisar de mais mão de obra, RH, dedicado a essas pessoas. Se eu consigo identificar dentro da minha clínica, do meu home care, do meu hospital, seja onde for, que eu tenho um paciente mais trabalhoso, mais hora homem, mais profissional dedicado, ou seja, se eu tenho mais 7 do que 6, mais 7 do que 9, eu talvez esteja com deficiência operacional. Ah, não, Felipe, então falta pessoas? Não sei se faltam pessoas. Eu posso estar com a pessoa que tinha que estar me ajudando aqui, funcionando aqui, na hora da transferência. E talvez esse paciente não precise de ajuda para transferir. Então, tem que melhorar o meu processo operacional para que meu dado não seja uma hipótese. Meu dado tem que ser crível. E aí, então, eu quero entender se esses pacientes que eu jurei premissa de que eles são os pacientes que só podem andar com fisioterapia, se quem só anda com fisioterapia cai. Então, minha taxa vai ser o número de pacientes que deambulam com fisioterapia, 7, 8, sobre o total de pacientes com fisioterapia. Então, eu quero saber agora a minha taxa de qual é o percentual de ocupação. Aqui é queda não, tá, gente? É só a deambulação. O total de ocupação, eu estou preocupado com o meu RH, de pacientes que precisam de mais dedicação, mais RH, preciso de mais gente lá. Então, a minha taxa, por enquanto, está 22,2. Eu vou ter que traçar uma meta, e essa meta pode ser uma série histórica, ou seja, olhar para trás durante os meses. Eu começo acompanhando o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, e aí, durante uma trajetória de um ano, eu consigo olhar que, em geral, esse número 7 e número 8 fica em torno de 20%. Então, eu posso, inclusive, trazer que essa taxa, a seguinte explicação. Ó, Felipe, você tem uma taxa de ocupação de fisioterapeuta dedicado ao 7 e 8 de 20% ao ano. E a sua taxa de queda é muito baixa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar que essa taxa ela é a minha meta de segurança operacional, segurança de assistência. E aí, toda vez que isso subir muito, significa que eu tenho mais gente aqui, provavelmente eu estou atendendo mal aqui, e esse cara não vai evoluir bem para chegar aqui e ele pode cair. Então, é isso que o indicador tem que fazer para você. Ele tem que falar com você valor próprio. Ele tem que responder coisas, e aí eu preciso pegar dados.
ok? Se eu aumentar o meu numerador, vai aumentando. E olha, se eu tiver uma melhora funcional absurda dentro da minha amostra, ou seja, 80% dos meus pacientes agora saíram dessas condições atrás de número 6 para 7 e 8. Consequentemente, a minha taxa está muito longe daquilo que eu programei, em torno de 20 da minha série histórica, como não queda. Ah, Felipe, mas isso pode mudar? Claro, se eu tiver com essa taxa aqui e mesmo assim eu tenho o mesmo número de queda daqui a aqui, então essa taxa de 20 ela não fala sobre queda. É isso que você tem que ter como senso crítico. Não adianta apresentar isso. Não vou conseguir convencer em uma relação. Ok? Então a gente precisa entender esse ponto de vista. A taxa de deambulação com fisioterapeuta, dada a hipótese numerador fixo, né? A taxa será maior quanto maior for o meu numerador. É isso que o indicador fala. Só que as interpretações dele têm que ser dadas por você. Taxa de queda durante a deambulação com a fisioterapia. Aí é aquilo que eu falei sobre esse anterior, a gente está falando agora. Então, o número de pacientes que deambularam com fisioterapia e caíram. Repara que eu sempre modifico o meu numerador. E todos os pacientes que deambularam agora sobre aquela questão de risco maior, 7 e 8. E aí a gente cai também pelas mesmas explicações que eu acabei de falar, para que você vai usar esses dados, como que você vai mostrar e para quem, mas você tem que ter dado crível para você negociar. Se eu quiser saber a taxa de queda dentro de um hospital, vamos projetar isso para dentro de uma home care. Taxa de broncoaspiração de pacientes que são acompanhados por fonoaudiologia. Eu vou pegar aqui em cima, vou botar número de pacientes com fonoaudiologia que broncoaspiraram sobre o total de pacientes atendidos no home care. Ok? Por quê? Eu posso ter paciente que não está tendo acompanhamento fonoaudiológico e eu posso estar comparando uma relação com a outra. E aí eu vou ter um número de pacientes que broncoaspiraram. Eu vou ter uma taxa sobre isso. Essa taxa pode me falar sobre cuidar mais, cuidar menos, focar mais. Eu posso explorar quem são esses pacientes que broncoaspiraram. Eu posso misturar sobre o numerador de todos que não são específicos. Eu posso confundir meu dado e ele não ser tão crível. Então, eu posso pegar aqui número de pacientes que caíram sobre o total de número de pacientes internados. Por quê? Porque todos aqui têm potenciais de cair. E aí eu posso fazer uma taxa. Quando eu faço uma relação que não tem a ver, a gente não pode fazer ou chamar isso de taxa. Tá bom? Porque eu não posso excluir a pessoa sobre a exposição. Então, se eu comparar número de pacientes que broncoaspiraram sobre o total de número de pacientes em home care, eu posso ter pacientes que têm total capacidade de se defender via aérea, contaminando a exposição. Então, vou ter que pegar. Tem níveis, né, de defesa lá avaliado. Tem ferramenta específica, eu posso determinar, como eu determinei aqui para queda, pacientes de nível de broncoaspiração, sei lá, nível, vamos falar que é de 1 a 4, eu quero saber se quem broncoaspirou, qual era o nível que ele tinha. E aí eu pego todos os pacientes que broncoaspiraram, sobre todos os pacientes avaliados pela fonoaudiologia. Aí sim eu tenho uma taxa mais real. E por aí vai. Posso chegar até a conclusão que eu não preciso de fonoaudiologia num monte de pacientes, ou, pelo contrário, que o indicador sempre mostra para o lado que você precisa de colocar mais fonoaudiologia em vários pacientes. E como eu faço isso no consultório? Também é muito simples. Eu posso pensar na quantidade de pacientes pós-operatório que eu recebo de determinada cirurgia sobre a quantidade de pacientes daquele tipo de patologia operatória ou patologia de fêmur, paciente pós-operatório. E aí eu quero ter índice de satisfação, quero ter índice de melhora funcional, baseado numa avaliação prévia funcional, e eu vou cogitando informações, eu vou cogitando taxas de qual é a minha frequência, eu preciso entender quantos pacientes eu atendo, de que modelo eu atendo. Se eu atendo diferente ou em protocolos diferentes, não dá para fazer esse número de pacientes em atendimento na clínica
com protocolos completamente diferentes. Aí você está contaminando a sua taxa, contaminando seus dados. Não faz sentido algum. Bom, o que é um indicador de frequência? Aqui é um indicador hospitalar onde a minha meta foi estipulada de 4.000, porque eu tenho, dentro da minha capacidade de atendimento do home care, dentro da minha capacidade de atendimento, dentro do número de leitos de hospital, dentro da minha capacidade de números de box dentro de uma clínica, eu tenho um ativo fixo, né, que eu não tenho como mudar. Você vai construir mais uma sala dentro daquela sala? Não dá. Se você se programou para atender um paciente por cada box na clínica, você vai botar 2 lá dentro? Não dá. Então, você tem um número. Esse número, em geral, como é que é traçada essa meta? Ou por uma série histórica de pacientes que chegam, ou o melhor, é o número de viabilidade. Ou seja, 4.000 atendimentos dentro do hospital pagava a minha equipe e todos os meus insumos. Toda vez que eu baixava de 4.000, eu estava gerando prejuízo. Então, minha meta era vista sob a razão de frequência absoluta, ou seja, só número. Mas o que eu estou olhando aqui, na verdade, é uma meta para saber se eu me pago, se eu sou sustentável. Eu posso fazer isso dentro de qualquer serviço, de qualquer modelo de serviço. E um coeficiente, taxa. Então, aqui eu tenho uma taxa de que todo paciente que entrasse no hospital, eu teria uma avaliação funcional e eu tinha, na minha série histórica, que esses pacientes saíam com 40% de melhora da condição que entrou, ou 40% da capacidade recuperada do que ele era antes de entrar no hospital. Tanto faz, posso escolher onde eu quero ver. Nesse caso aqui, era a relação de entrada e saída. E aí, era um alvo. Eu vou entender se esse alvo ele é realístico, ele é alcançável, ele é específico, através da prototipagem, da medição. Se eu começo a ter uma meta de 40% de melhora, e esse gráfico aqui se afasta muito do 40%, fica lá em 80%, 79%, 65%, etc., eu não estou medindo nada, gente. Eu estou fazendo uma supervalorização, olha que isso é muito comum, do meu serviço, rede social está aí para isso, mas, na verdade, meus dados, eu botei uma meta lá embaixo, e eu sei que um paciente que está entubado, sedado, quando acorda, não teve nenhuma lesão, ele estava entubado com cirurgia cardíaca, tá vendo? Ele fica em pé, antes não ficava. Não dá, né? Não pode ser assim. Então, o paciente quebrou a perna, chegou na tua clínica, antes de quebrar a perna, ele andava. Aí consolidou, ele também anda. Só que você mediu ele com gesso e depois sem gesso. Não dá. Não dá para fazer essa medida. Você tem que comparar, depois que ele tira o gesso e anda, como ele andava antes de quebrar. Aí sim você vai ter um percentual de ganho funcional próximo daquilo que era o ideal dele. Se isso ficar muito longe da meta, não está certo. Então, taxa de coeficiente, cuidado com o que você quer mostrar. Digamos que a gente melhorou tanto, porque essa é a chance de você melhorar o processo toda vez que você não alcança a meta, e isso começa a ir embora, para lá. Das duas, uma, passou de um ano, já não interessa mais, você já tem certeza que aquilo funciona, que aqueles protocolos funcionam para melhorar o seu paciente, seja na clínica ou no home care, ou você muda o seu indicador, que é o mais comum, é mudar o indicador. Porque isso aqui já não vai falar mais nada com a fonte pagadora. Aqui tinha uma taxa que é muito interessante, que eu vou trazer ela para vocês em relação à frequência. Número de pacientes que vão usar suporte ventilatório não invasivo. Isso também é usado muito em home care, para pacientes de DPOC, etc. O que isso faz? Por que isso é importante? Porque existe o consumo de oxigênio, que é o insumo mais caro hospitalar. Então, se eu tenho 400, eu já tenho um número aqui que não ofende o uso abusivo de consumo daquele insumo mais caro. Consequentemente, a fonte pagadora está me olhando de olho torto. Acima de 400, o valor dispara para a fonte pagadora ficar pagando oxigênio em ventilação não invasiva. Se tratando, seja de um home care, seja de um consultório que trabalha com reabilitação de DPOC na esteira, com suporte, ou seja, na rede hospitalar.
O que eu tenho que fazer é entender, igual lá, quando aqueles 4 mil me pagava, é se isso aqui é o meu número sustentável, ou seja, não posso chamar a atenção da fonte pagadora sobre o uso abusivo. Quando eu cheguei aqui a 790, pode significar que alguma coisa no meu processo, no meu fluxo de atendimento se perdeu. Ou os médicos indicaram errado, ou a identificação de insuficiência respiratória aguda foi um conceito precipitado, ou a gente usou mais tempo do que necessário, não tive target, não tive alvo, ou de fato entrou paciente pra caramba. Mas esse outline aqui, né, fora do ponto, fora do esperado, tem que ser observado. Aí aqui a gente vai para uma outra tarefa, né, que é abrir uma análise crítica. Para eu poder ter o meu dado crível, ou se isso aqui tiver uma análise crítica muito ruim, teve muito erro, eu desconsidero o mês de junho. Ele vai contaminar e vai me dar ruído para eu entregar o meu indicador. E a hora que a gente vai para baixo, eu posso estar falando que eu estou sendo o quê? Efetivo. Eu estou tendo custo-efetividade melhor. Eu estou entregando resultados para pacientes, resolvendo o problema de insuficiência respiratória dele com menos uso de oxigênio. Aqui é com muito uso. Então, eu tenho que fazer depois uma média anual e entender se a minha média está próxima desses 400. Se ela estiver longe disso, eu tenho que começar a pensar que eu estou ofendendo a minha relação prestador de serviço e fonte pagadora. É o conceito que eu quero que vocês se prendam, do pensamento racional. E não se é hospitalar, se é uma loja de vender hambúrguer, se é uma clínica, o que é. Isso é usado para qualquer coisa, isso vem de engenharia, não é de saúde. Esse dado é o que eu vou trazer para vocês, apesar de ser continuar sendo um exemplo de hospital. E aí vai ser fácil para vocês entenderem, mesmo que você não faça hospital. Quando o paciente chega com insuficiência respiratória numa emergência, em comum, dado a condições hospitalares muito organizadas, existe um protocolo para que esse paciente seja identificado sobre a necessidade e a possibilidade, vamos dizer assim, dessa insuficiência respiratória ser revertida com um quadro de ventilação não invasiva. Tá? E aí, qual é o sucesso? Qual é o target? O que eu quero? Que esse paciente faça o quê? Não evolua para a intubação orotraqueal. É simples, por quê? Se esse paciente não evoluir para a intubação orotraqueal, eu tenho um paciente menos grave, resolvido, gastei muito menos insumo, possibilidade de alta em tempo muito menor e uma condição muito inferior a custo do que um paciente intubado. Essa situação, ela vai funcionar da melhor forma possível, porque ela vai conseguir nos propiciar uma análise de qualidade de segurança. Só para vocês terem uma ideia, o órgão especialista o CDC americano, o órgão que controla e dá as diretrizes, preconiza que a taxa de intubação nesses pacientes é em torno de 20%. Eu gerei uma taxa percentual de 10%, ou seja, uma taxa provocativa, porque eu tinha uma série histórica em um hospital pequeno, tudo muito organizado, muito conceituado, e a gente continuou baixando, ou seja, mostrando eficiência absurda. Chegou a ter meses, como agosto, que foi a taxa de 1,15. Nossa, que fantástico. Talvez a minha taxa também, quando fica super eficiente, eu possa estar indicando esse suporte para paciente que talvez não precisasse, que foi uma taxa de muito sucesso. Ou aqui, indicando a paciente que deveriam ser entubados logo, onde aconteceu isso muito no Covid, né? E aí eu vou trazer para você o conceito lá de trás, passando sobre a relação que eu tenho que fazer. Eu tenho que chegar aqui, nesse pergaminho, que é bom para todo mundo. Obviamente, sobre um protocolo já iniciado, seja lá do que eu quero fazer. E aí, o efeito bom para todos está aqui, ó. Se esse paciente não entubou, é muito dinheiro que o hospital ganha, é muito dinheiro que eu dou para a fonte pagadora que ela não gastou, sedação, uma série de coisas, procedimentos para lá, e é muito valor para paciente e família, porque o tempo de interação dele e sequela tende a ser muito menor.
ok? Mas eu tenho que ter dados para que isso ocorra dentro disso aqui, me fornecendo dados. E se ele não internou, que existem casos possíveis, do paciente chegar lá com insuficiência e nem necessidade de internação tem, aí é o must. Aí é o ponto-chave máximo. A gente conseguiu muitas vezes isso, que gerou um case que eu publiquei sobre isso. Então, a gente conseguiu, em algum determinado nicho, não internar. E aí, o que você vai fazendo com essas taxas e com esses indicadores? Se eu mostro para uma fonte pagadora que eu tenho um protocolo gerenciado do tipo de paciente, do tipo de patologia, eu tenho que conhecer que o meu core business é atuar sobre aquilo ali, e eu diminuo absurdamente o custo sobre ele, eu duvido que a fonte pagadora não fale com você. É interesse mútuo. A gente tem que estar aqui dentro. Ok? Vamos para o cenário ambulatorial para não deixar as pessoas apreensivas de eu tanto falar de cenário hospitalar, mas que, na verdade, estou trazendo apenas o conceito. Eu tenho que levar isso aqui para dentro do meu consultório. Não tem jeito. Não tem jeito. Se eu faço uma coisa que todo mundo faz, e eu faço uma coisa que todo mundo faz e não mede, e o convênio pouco se importa por quem mede, provavelmente eu não vou ter acordo nenhum. O convênio não está nem aí. Não está preocupado. Ele vai lá e libera 10 sessões. Eu tenho que arrumar um jeito de mostrar para ele, olha só, eu, Felipe, no meu consultório é completamente diferente do consultório da Débora, do consultório do Paulo. Eu posso te mandar algumas coisas relacionadas? E existe uma lei de que antes do convênio ele ia se quisesse. Hoje, uma vez que você convoca, ele tem que, no mínimo, te dar uma satisfação, porque ele não vai. E, em geral, os acordos são possíveis. É assim, um acordo são possíveis. O que é um acordo? Uma negociação. Eu não concordar com você também é uma negociação. Então, quando eu saio para comprar um carro e o cara me vende mais caro, eu não tenho dinheiro e não quero mais caro, porque eu fui para comprar o popular, eu apertar a mão dele e falar muito obrigado, vou embora, é um acordo. Cuidado para você não entrar no encantamento. E aí, o que é a fase do encantamento? Você vai ter que produzir isso. Ao contrário do vendedor de carro, que você vai com o popular, o cara te vende mais caro da concessionária. São treinados para isso. Cuidado, hein? Principalmente no final de semana. Eu tenho que encantar o meu pagador através do que eu forneço para ele. Tem que ter pertinência, eu tenho que ter capaz de dar desfecho para ele, modelo de satisfação, seja qual for, do meu paciente de expectativa que alcança e entrego a ele, e falar para ele que eu tenho custo-efetividade treinada. Ou seja, protocolos gerenciados, eu tenho um target, um alvo, eu tenho como fazer o follow-up pós-hospitalar, eu posso entregar para ele o acompanhamento para que esse paciente não volte à clínica, ou seja, eu tenho um acompanhamento por home care, seja lá qual for o seu tipo de negócio. Mas a fase do encantamento eu tenho ferramentas para aprender. Então, se eu não sou preparado, dificilmente eu encanto. Então, eu tenho que estudar marketing, eu tenho que estudar a gestão do tempo, não posso botar uma pessoa de home care para atender um paciente no Rio de Janeiro e o outro em Minas Gerais. Eu tenho que saber negociação, né? Eu tenho que entender etapas de negociação. Eu tenho que saber quando que eu tenho que parar de negociar. Eu preciso saber de gestão de pessoas e eu preciso ter visão estratégica. Aonde eu quero estar daqui a 5 anos e qual é o meu caminho sobre isso. Então, são ferramentas que, se vocês não tiverem, não adianta só reclamar do convênio, que não muda. O convênio não vai mudar, gente. Eu sinto muito falar isso para vocês, mas eles estão sangrando. Então, esse ano nenhuma chance e talvez trabalhando por alguns anos a gente vai conseguir ser bom para todos. Não dá para fazer uma negociação agora que modifique radicalmente. Eu tenho que gerar encantamento e esse encantamento não está fácil, né? Não dá para contar a história do Chapeuzinho Vermelho se depois o lobo come a vovó. Não tem graça nenhuma, né? Você já sabe que vai comer a vovó no final, você não vai mais levar doce nenhum, não vai ser seguido pelo lobo. Então, um pouco, esse encantamento ele tem que ser verdadeiro. Quando eu monto um protocolo gerenciado, eu tenho a fase do desdobramento. Eu tenho que levar para a minha operadora que eu tenho organização da admissão à alta do meu consultório, tenho organização da admissão à alta do meu home care. E isso é a fase de desdobramento.
E aí, como ferramenta, o que eu preciso entender? Eu tenho que entender a gestão de risco, porque senão eu não sei como que acaba aqui, ou eu não sei como monitorar durante esse tempo. Eu tenho que entender uma coisa que o americano coloca, que a tradução para o português, accountability, é você ter responsabilidade pelo todo. Todo mundo é responsável pelo desdobramento. Para ficar mais claro, você mora num prédio, você desce para trabalhar de manhã, vai na garagem e tem uma água vazando. Na garagem. Uma coisa que nunca acontecia. Você olha aquela água e passa na tua cabeça assim, o porteiro, vou dar um nome aqui, que é o meu porteiro, Zezinho. Zezinho já deve ter visto essa água aí, deve ter tomado alguma posição. Eu volto meio-dia para almoçar em casa e a água está lá. Eu não tive accountability. Por quê? Se a água está vazando, a água é do prédio. A conta não é individual, é do prédio inteiro. E eu contei que eu transferi a responsabilidade de resolver um problema que era para todo mundo para uma pessoa que poderia ou deveria ver. Ou seja, é tudo hipótese. Não, eu vi. Então eu posso fazer parte da solução. Isso é accountability. Que acontece pouco. No Brasil, então, é bem difícil. Às vezes é melhor brigar por posições, nós contra eles, eles contra nós, do que pensar no todo. Até porque é uma competição não ganha-ganha. E ainda funciona assim muito dentro da saúde. Eu quero que o convênio pague o meu trabalho na clínica. Mas qual é o seu trabalho na clínica? O que você mostrou para o convênio que é diferente? O que você está entregando de custo-efetividade para esse convênio, para que ele possa entender que passar pela sua clínica vai fazer com que aquele paciente ganhe vida em anos, ou seja, menor sinistralidade para o convênio? Não sei. Eu preciso entender de liderança para ter desdobramento, gestão de equipe de alta performance, ou seja, eu preciso que a equipe entenda o que é desperdício para que eu tenha gestão do custo. Qual é a dor dos seus clientes? Né? Quando eu falo seus clientes, são as carteiras que você funciona. Qual é a dor deles? Não são iguais. Tem gente que tem lastro, tem gente que não tem lastro, tem carteira que é pequena, tem carteira que é alta, tem carteira que é dinheiro público, aí né? Nem precisa falar. Tem carteira que é dinheiro público militar, Petrobras, etc, etc. Ou grandes empresas, aí em Minas Gerais como a Vale. E aí você tem cobertura total do plano. E aí quem presta serviço acha que o cara tem cobertura total, o preço pode ser maior. E aí a gente cai naquela. Não, o preço tem que ser adequado para pagar aquilo que você gasta e você gera de expectativa. Não importa de onde vem. Porque se eu faço isso, estou fazendo o quê? Aquele ciclo todo que eu mostrei anteriormente. Um pegando do outro. E a saúde só se prejudica porque não está centrada em entregar ao paciente. Como é que estão os nossos convênios? Então, isso aqui foi uma publicação desse mês, na Folha de São Paulo, e eu trago aqui para vocês a seguinte leitura, se me permitem. Está acabando. Hoje, 50,3 milhões de brasileiros têm plano de saúde. Desse total, 41,4%, 82% estão ligados a empresas. Ou seja, não sou eu que tenho dinheiro. Bom, aí fica muito fácil lembrar. Se o índice de desemprego aumentou absurdamente nos últimos 15 anos e continua numa oscilação, ainda temos aí 14 milhões de desempregados, significa que quem não está dentro da empresa não tem convênio. Então, apenas 8 ou 9 milhões se encaixam nas categorias individual ou familiar, que convênios nem querem fazer mais. Com a demissão de funcionários, obviamente, e o cancelamento de benefícios de saúde, fruto da crise doméstica ou mundial, fruto do pós-pandemia, as operadoras ficaram com menos pessoa para diluir o risco. O que seria isso, diluir o risco? É simples, vamos pensar aqui. A operadora tem a taxa de ocorrência, que é custo. Quanto mais sinistralidade tiver, quanto mais pessoas forem na clínica tratar uma artrose, significa que eu estou gastando dinheiro, tá? Sobre o número de conveniados. Felipe, você podia então estar falando que uma coisa muito diferente ou não diretamente proporcional que você resolveu inverter. Porque qual é, para o menos avisado, a informação aqui? Se eu tenho muito conveniado, maior a chance de ter mais risco, concorda?
Se eu tenho muito carro na rua, maior chance de ter mais carro roubado. Ok, concordo. Mas por que eu boto essa relação? Ela é simples, por exemplo. Na época do Covid, teve um estudo estúpido que falava que o Covid atingia a maior quantidade, vocês devem ter ouvido, de pessoas com sangue A positivo. Sabe qual é o percentual de sangue A positivo na população do mundo? Quase 80%. Então, o Covid vai ter que achar quem não é. Aí a gente começa com as fakes e começa a publicar um monte de coisa que não interessa e você vai trazendo aquilo como uma verdade e esse dado não vai te ajudar a tratar o Covid, assim como essa situação aqui. É óbvio que o número de conveniados, quanto mais expostos, maior a quantidade de risco. Mas aqui eu quero ler a seguinte situação. Se eu tenho um número de conveniados caindo para um número talvez fixo de sinistro, vamos lá. Em média, na minha série histórica, eu tenho 200 riscos, ou seja, sinistralidade, para 1.000 conveniados. Eu vou ter, então, 20%. A partir do momento que cai conveniados para 800, essa taxa vai para 25. Ou seja, significa que eu tenho uma taxa de ocorrência maior. Se eu tenho menos conveniado, obviamente que eu estou falando de custo, eu não tenho como diluir, porque o conveniado faz o quê? Paga mensalidade. Então, as receitas auferidas com contraprestações, ou seja, mensalidade, não tem sido suficiente para sustentar as despesas assistenciais das empresas do setor. Já são 6 trimestres consecutivos de operação negativa. Desde abril de 2021, a queda é brutal. O aumento dos custos assistenciais são infinitos, porque as pessoas vão perdendo saúde, e se ela não tem um sistema de saúde nacional como prevenção, a chance dela envelhecer, perder produtividade, consequentemente, talvez desempregar e não conseguir fazer prevenção, porque não tem pelo SUS, na sua maioria das vezes, estados, e você não tem dinheiro para fazer qualquer tipo de análise da sua saúde, é você custear mais para a Previdência. Como o assunto saúde, apesar de cuidando mal também dá muito dinheiro, você vai estar na mão de um serviço que está sempre cobrando, você, no caso, o prestador, o pagador, de insumos cada vez mais caros e essas dificuldades nunca acabam. Ou seja, o que eu tenho para te gerar de cobertura é finita, mas o que você tem para gastar sobre a saúde, que ela não é cuidada, é infinita. Então, essa relação nunca vai acabar. Então, precisa parar de sangrar, precisa ter compartilhamento. E aí a gente pode falar aqui do convênio, olhando para o hospital, olhando para eu nem sabia que até home care, mas trouxe, olhando para o cenário de uma clínica e olhando para o cenário do home care. Ele vai ter que passar, vocês vão ter que construir a estratégia de negociação sobre essa ótica do pergaminho que eu ensinei, sobre essa condição de uma linha de cuidado coordenado. Se você não faz isso adequadamente, o que acontece é que fica todo mundo dentro de um quarto escuro, procurando um gato preto, sem saber se o gato entrou lá. Já entendeu o resultado disso? E aí o que a gente precisa entender é que, ora, você tem que se colocar na condição para o convênio. Ora, ele vai estar olhando para a clínica, ele vai rodar e vai olhar agora para o home care, ele vai rodar e vai olhar para o hospital, ele vai rodar e vai olhar de novo para a clínica. Como que você faz ele olhar para você? Né? Ele está olhando o tempo inteiro, porque o paciente que tem um convênio, sei lá, XPTO, ele é um paciente de qualquer lugar que está aqui, não importa onde ele está. Esse aqui é o mais caro, disparadamente o mais caro. Eu tenho que construir um modelo de negócio capaz de convencer ele que ele possa me ajudar a tirar isso. Gente, é fácil. É fácil. Eu preciso entender de negócio. É fácil. Vamos lá, vamos redefinir. É fácil pensar sobre, difícil estipular como. E não adianta que você não vai conseguir nada sozinho.
Então, se juntem com outras especialidades médicas, fisioterapeutas, fono, nutricionista, assistente social, ciência da computação, ciência epidemiológica. Tem que se juntar. A saúde é um problema de todo mundo. Sangra para todos os lados. Então, para terminarmos, preciso construir um modelo que seja baseado em evidência. Não adianta ficar discutindo que a Covid dá em quem tem sangue A positivo. Ela precisa ser mensurável, ela precisa ser realística, ela precisa ter um caráter específico, ou seja, eu só posso atender aquilo que é pertinente e que é do meu core business. Tem que ser alcançável e principalmente na premissa do tempo. Eu não posso ficar renovando sessões 10 em 10 em 10 e batendo papo com o paciente sobre o resultado. Não, tem que ser o acrônimo SMART. Eu preciso construir um modelo de negócio que atue diretamente com a relação de efetividade com as fontes pagadoras. Eu preciso tirar esse cara dessa condição, possibilidade de ir para cá, onde ofende mais ele. Aí eu dou o exemplo aqui, né? É muito comum, eu tenho uma clínica aqui tem alguns, né? Mas tem um serviço, vale a pena visitar, que já tem site tudo, chama-se Laboratório de Performance Humana, o LBH, super publicado, onde o médico entendeu que se ele tratasse pré-operatoriamente, começou dentro do hospital, os pacientes que iam ser submetidos à cirurgia bariátrica e à oncologia, eles teriam menos dias de internação. Isso deu tanto resultado que os dias de internação que o paciente saiu do hospital gerou uma relação com o convênio que montou um laboratório para ele cuidar disso. Como ele pode fazer, então, a navegação pré-operatoriamente para melhorar? E aí apareceu um monte. Agora tem de transplante renal, pulmão, etc, etc. Então, ele saiu de uma condição para favorecer a relação de fonte pagadora e gerou muito mais dinheiro para todo mundo, né? Inclusive satisfação do cliente que não fica dentro do hospital. A gente necessita de parceria focada no indivíduo, ou seja, precisa sair, nós fisioterapeutas e reabilitadores, seja quais for, a gente precisa sair do CID-11, que já não é nem mais 10, e atuar sobre a CIF. A CIF já está a Organização Mundial de Saúde já fez a CIF funcionar. Ela já é um critério mundial há alguns anos. Ela já está estabelecida. E eu preciso levar, dar um exemplo aqui. Eu moro num bairro cheio de idosos e eu posso chamar o convênio e falar que assim, vamos estudar a funcionalidade desse bairro. Eu vi aqui que esse convênio XPTO é o convênio mais utilizado pela população aqui no bairro. Eu tenho dados para saber disso. A gente pode buscar sobre isso. Que tal a gente buscar a funcionalidade dessas pessoas? Eu posso te oferecer um serviço... Estou dando ideia para vocês, hein? Não tem isso não. Nem vi. Eu posso te oferecer um serviço de clínica de bairro preventivo sobre a condição funcional. Vamos fazer o seguinte acordo. Eu vou atender essas pessoas, a relação ganha-ganha. Se essas pessoas não aparecerem em serviços de reabilitação por CID, é porque significa que eu tive impacto sobre a funcionalidade. E, obviamente, que tem uma relação total, né? Então, o paciente idoso que fica muito mais acamado, provavelmente, ele tem chance de desenvolver doenças de sistemas que vão levar ele ou à cirurgia ou estar numa condição operatória ou tratando dentro do hospital, que é caro, lembra? É caro. Apresentar desfechos que atuem sobre a opinião do cliente assistido do cliente fonte pagadora, né? Então, é necessário estabelecer acordos para ter ganhos mútuos, ou seja, compartilhamento do risco. Eu preciso fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Tenho que arrumar pessoas para isso. Terminando, gente. Seus indicadores precisam traduzir o que você faz. Não entre na ganância, que é diferente de ambição. Não, também sei fazer. Ih, traz que eu atendo. Ih, também sei fazer. Sabe? Você tem como mostrar para mim que sabe? Através de indicadores? O que você faz de excelência tem que ser o foco. Tem que ser mantido. O indicador tem que falar com a tua excelência o tempo inteiro. As estruturas pelas quais você visitou os resultados têm que ser não só culturadas para todo mundo, mas têm que ser auditadas e transparentes. Eu, quando escolho para onde eu vou viajar, eu escolho a passagem aérea, eu escolho
que modelo eu quero de hotel. Inclusive, eu tenho sites que podem me falar se eu tenho água quente, se eu tenho cama, se está de frente para o mar, se eu tenho barulho, se aceita criança. Em medicina, eu não tenho isso. O cliente não pode escolher isso. Então, tem que arrumar transparência para isso. Os ofensores de custo precisam ser atacados. Desperdício, gente, de tempo, RH, insumos, tem que ser sine qua non. A primeira olhada sua. Processos, pessoas e tecnologias andam juntos. Se eu tiver um excelente site para comprar uma pizza, com um excelente aplicativo para entregar a pizza, e o cara chegar aqui com a pizza da excelente pizzaria, a pizza virada igual uma sola de sapato amassada, qual o meu valor para esses 3 processos? 0. A entrega foi muito ruim. Então, a entrega acabou com a tecnologia do aplicativo que me trouxe a pizza, acabou com a pessoa que fez a pizza maravilhosa e acabou com o processo da entrega. Então, elas andam juntas. Se você identificar que alguma coisa está errada, você tem que fazer. Destaco pessoas e processo. Tecnologia, um lápis escreve caneta também. Se eu quiser te dar um recado, pode ser por WhatsApp. Mas eu posso escrever. É mais barato o lápis que talvez comprar um celular para ter um WhatsApp para mandar para você. Riscos precisam caminhar para o compartilhamento. Esse é o desafio do século. Eu preciso encantar, gerar desdobramento e caminhar para o compartilhamento. Bom, 8:03. Temos aí o tempo que a orientação, o orientador, o moderador achar que a gente possa discutir. E eu acho que a gente conseguiu entregar.